Boa noite, pessoal. Desejo uma excelente semana a todos. Então, o tema mais votado da enquete foi a resolução de conflitos no ambiente de trabalho. Foi uma disputa acirrada, 10-8, né? Então, vamos para esse tema essa semana. Então, pessoal, quando esse tema foi definido, eu me lembrei desse livro aqui, que é o Como Chegar ao Sim, do William Ury e Roger Fisher. Um livro excelente para quem gosta de ler, para quem gosta de entender sobre situações de negociação. Muito interessante. Ele me fez lembrar de uma história que ele conta. Em 1967, Israel e Egito estavam em conflito, disputando um território de fronteira. E Israel havia tomado esse território. E foi por 9 anos até que em 1978 o Egito estavam tentando chegar a um acordo, mas ele queria o território de volta e o Egito só queria passar uma parte do território. Então esse foi o primeiro acordo de paz entre nações e só chegou através entendendo quais eram os interesses de cada nação. Então quais eram os interesses de Israel? Israel queriam proteger o território. Então, esse território ficava muito próximo a Tel Aviv, que é a capital. Então, quais eram os interesses deles? Era proteger a fronteira. E o interesse do Egito era a soberania. Então, ter o poder, porém, não estava interessado em atacar mais Israel. Queria apenas o território como soberano. Então, eles chegaram no acordo onde o Egito ficaria com o território, onde a bandeira egípcia poderia estar hasteada, porém os tanques egípcios tinham que ficar numa distância muito, muito segura para Israel. Então, através desse exercício de interesses e posições que eles conseguiram chegar no acordo. Então, olha só que interessante. Agora eu vou trazer isso para o ambiente de trabalho. Uma situação muito comum, né? Uma analista de RH, ela quer investir em treinamento. Para quê? Quer investir em treinamento e porque quer capacitar a equipe. Porém, o diretor de marketing está querendo reduzir custo. Então já acha que não faz sentido. Acha que não é hora de fazer isso. Então a posição da analista de RH, ela quer treinamento. E a posição do diretor de marketing, ele quer reduzir custo. Então qual que é o interesse de um e do outro? Então o interesse da analista é capacitar a equipe, é trazer o desenvolvimento das pessoas, é fazer com que o nível dos profissionais, enfim, melhorem. E, consequentemente, os resultados melhorem da empresa. E o diretor de marketing, ele também tem esse interesse, mas ele não quer gastar muito dinheiro. Então, quais seriam as opções? Seriam analisar alternativas de treinamentos EAD que sejam mais em conta. Talvez capturar alguém da equipe que possa ter essa aptidão para fazer treinamentos, fazer algo mais interno, enfim, coisas mais, algum investimento que fosse mais em conta, mas que tivesse esse objetivo de capacitação. Então esse exemplo foi um exemplo bem simples, mas é muito comum a gente ter conflitos diários na nossa empresa, de diversas situações. Esse foi uma situação de investimento versus recurso, que neste ano está bem complicado, mas existem muitas outras situações que a gente vive. Então, essa é a dica do dia, para que vocês possam entender muito bem em defender os interesses e não as posições. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que
que estão aí participando da comunidade, estão curtindo. Desejo boas-vindas aos novos integrantes e até amanhã. Um forte abraço.